Ok, pessoal. Dando continuidade à função quadrática, vamos ver como é que achamos o zero da função e fazer o estudo e análise do gráfico dessa função. Bom, zero da função quadrática. Vamos tentar lembrar um pouquinho do que a gente viu de zero da função de primeiro grau. Quando eu pedia para calcular o zero da função de primeiro grau, nós fazíamos o y ser zero e achávamos um valor para x, resolvendo a equação. Aqui é a mesma coisa. Para achar o zero ou os zeros, né? Porque como é uma função quadrática, zero ou raiz da função é a mesma coisa, eu posso ter até, né, pensando numa equação de segundo grau, posso ter até duas soluções. Então, para achar os zeros da função quadrática, é fazer o f de x ser zero, e assim calcular as raízes de uma equação do segundo grau. Vamos ver um exemplo? Calcular os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 6. O a é 1, o b é menos 7 e o c é 6. Fazendo o f de x ser zero, eu caio numa equação do segundo grau. Para resolver, primeira coisa, Bhaskara. Substituindo os valores no delta, b ao quadrado menos 4ac, eu tenho o delta sendo 25. Como o delta é maior do que zero, só para a gente estar relembrando, eu vou ter duas soluções. Jogando na fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, substituindo os valores, raiz quadrada do delta, que é 25, vai dar 5, e aí 7 mais 5, 12, dividido para 2, 6. Então tem lá o x1. x2, 7 menos 5, 2, dividido para 2, dá 1. Então, 6 e 1 são as duas raízes, ou zeros, dessa função. Lembrando que, assim lá como na de primeiro grau, o zero da função é onde a reta tocava o eixo x. Agora, os zeros da função quadrática vai ser aonde também a parábola vai tocar o eixo x. Então, nesse caso, a parábola toca o eixo x nos pontos 1 e 6. Vamos falar agora um pouco mais sobre concavidade da parábola. O que vem a ser a concavidade? A concavidade é essa aberturazinha aqui, ó. Então, vamos ver dois exemplos de gráficos construídos aqui. Eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 6. E g de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. Construindo o gráfico, nós já vimos como fazemos isso. Nós temos esse gráfico para o x ao quadrado menos 7x mais 6 e esse tipo de gráfico para menos x ao quadrado mais 6x. Então, percebam que a abertura dessa parábola está virada para cima. A abertura dessa está virada para baixo. Então, nós podemos tirar uma relação da concavidade em relação ao valor do A. O A aqui é 1. Ou seja, ele é maior do que zero. Então, toda vez que o A for maior do que zero, concavidade para cima. Dizemos até que quando o A é maior do que zero, carinha feliz. Ó. O gráfico parece uma carinha feliz. Agora, percebam que o A aqui vale menos 1, certo? Então, o A é negativo. Toda vez que o A for negativo, a concavidade, ou seja, a abertura, ela é para baixo. Aí dizemos aqui, ó, que a parábola tem carinha triste. Bom, dando continuidade, então, às concavidades, vamos ver o que vem a ser ponto máximo ou ponto mínimo. Quando A, então, for maior do que zero, a parábola vai ter esse feitio aqui, né? Concavidade voltada para cima, carinha feliz. Então, percebam o seguinte. Eu vou descendo, 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 descendo. Chega nesse ponto aqui, ele começa a subir. Então, esse ponto aqui é o menor ponto da parábola. Então, nós dizemos que quando A ele é maior do que zero, o ponto é mínimo. Esse ponto, onde o gráfico troca de sentido, nós já vimos que é o vértice. Então, o ponto mínimo, se eu pedir para calcular o ponto mínimo, basta você calcular as coordenadas do vértice. Quando A for maior do que zero, ou menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo, ou seja, carinha triste. Então, percebam agora, ó, ele vai subindo, 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 chegou nesse ponto aqui, ele começa a descer. Então, esse ponto aqui é o maior ponto da parábola. Então, a gente chama ele de ponto máximo. É aonde exatamente ele vai trocar de sentido
Então, onde ele troca de sentido é o vértice, então ponto máximo, se for pedido, basta calcular x do vértice e y do vértice. Agora, cuidado, porque ele pode pedir o valor mínimo ou o valor máximo. Valor para o gráfico, valor para a função. Então, a função não é f de x igual a alguma coisa? Esse f de x nada mais é do que o y. Então, ele quer saber, quando ele pedir valor, é o valor mínimo que o y vai ter. Então, o valor mínimo basta calcular o y do vértice. E valor máximo é o maior valor que a função vai ter, que o y vai ter. Então, o valor máximo também é y do vértice. Tá? Então, ponto máximo, ponto mínimo é x do vértice e y do vértice. Só valor máximo, só valor mínimo é só o y do vértice. Vamos ver um exemplo? Dada a função f de x igual a 3x ao quadrado menos 12x mais 9, determine sua concavidade, se possui ponto máximo ou ponto mínimo, e o valor máximo ou valor mínimo. Então vamos lá. Como a é igual a 3, nós temos que o a é maior do que zero. A maior do que zero é carinha feliz. Carinha feliz com cavidade voltada para cima. Então, se ela é voltada para cima, nós teremos ponto mínimo e valor mínimo. Aqui em cima ele só pediu para que a gente definisse ponto máximo ou ponto mínimo, mas pediu para que a gente calculasse o valor mínimo. Então, o valor mínimo basta calcular y do vértice, que é menos delta sobre 4a, já visto anteriormente. Substituindo por todos os valores que nós temos na função, nós chegamos que o y do vértice vale menos 3. Então, esse é o menor valor que a função terá nessa lei de formação. O que nós vamos fazer agora, já que aprendemos como é que se comporta a parábola, né? Se é com cavidade para cima ou para baixo, e já sabemos que as raízes é onde toca o eixo x, então, se eu descobrir quantas raízes tem, e se a concavidade é para cima ou para baixo, eu tenho mais ou menos como fazer um esboço dessa função. Então, vamos ver aqui como que a gente, de acordo com esse esboço, a gente vai ter valores positivos ou negativos para o y, assim como nós fizemos para de primeiro grau. Lá na de primeiro grau, a gente pegava para quais valores de x o y era positivo, negativo ou nulo, ou seja, igual a zero. Então, nós vamos separei aqui alguns casos para a gente estar analisando. Então, vamos lá. Delta maior do que zero. Delta maior do que zero significa que eu vou ter raiz quadrada exata do delta. Então, eu vou ter duas raízes de solução. Vou ter dois zeros da função. Então, se eu tenho dois zeros da função, significa que o gráfico toca o eixo x duas vezes. Então, vamos separar agora quando a for maior do que zero e quando a for menor do que zero. Vamos pegar um exemplo de quando a for maior do que zero. Então, peguei aqui e coloquei uma função 4x ao quadrado menos 2x menos 2. Essa função, percebam que o a é maior do que zero. Se eu calcular o delta desta função, também vai dar maior do que zero. Então, a maior do que zero, carinha feliz para a parábola, né, com cavidade voltada para cima, e tocando duas vezes, porque o delta é maior do que zero. Calculando os zeros da função, que nós já vimos como nós fazemos isso, eu vou ter x1 igual a menos 1 meio e x2 igual a 1. Ou seja, fazendo o esboço desse gráfico, vejam, com cavidade voltada para cima, tocando no menos 1 meio e no 1. Então, percebam o seguinte, percebam que aqui, pelo que a gente está analisando, se o gráfico estiver acima do eixo x, o valor de y, como a gente já viu, sempre será positivo. Agora, se o gráfico estiver abaixo do valor de x, o y será negativo. Tá? Então, escrevendo a sua análise de sinal, eu vou ter o f de x maior do que zero, ou seja, o y maior do que zero, ele vai ser positivo. Aonde? Quando os valores para o x for menor do que menos 1 meio, ó, aí eu trago lá para o gráfico vai estar para cima. E aonde mais? Para x maior do que 1. Quando eu tiver pegar um x aqui maior do que 1, para chegar no gráfico eu tenho que chegar para cima. Ou seja, o y é positivo, certo? Aonde que o y vai ser negativo? Ou seja, f de x menor do que zero.
Então, vai estar entre menos meio, menos 1 meio e menos 1. Qualquer valor de x que eu pegar aqui, para chegar no gráfico, eu tenho que ir para baixo. Então, se eu tenho que ir para baixo, o y é negativo. Então, o valor de x vai estar entre menos 1 meio e 1. Então, percebam, ó, menos 1 meio, que é menor do que o valor de x, que é menor do que 1. Então, o valor de x aqui no meio a gente escreve dessa maneira. E aonde que o f de x vai ser zero? Exatamente no zero da função. Para x igual a 1 meio e x igual a 1. Partindo do mesmo princípio, agora nós vamos ver quando o a for menor do que zero. Ainda com um delta maior do que zero, ou seja, vai tocar duas vezes, porém a concavidade voltada para baixo, como nesse esboço aqui que a gente fez. Calculando os zeros da função, nós temos os zeros sendo 2 e menos 3. Então, vai tocar aqui no menos 3 e nos 2, sempre em ordem crescente de números. Tá bem, pessoal? Então, fazendo o esboço, aonde que nós teremos o y sendo positivo? Positivo é aqui no meio, entre menos 3 e 2. Para eu poder chegar no gráfico, eu vou ter que subir. Então, se eu tenho que subir, o y é positivo. Então, entre menos 3 e 2. Também escrevendo de forma similar ao caso anterior. Aonde que o y vai ser negativo, menor do que zero. Se eu pegar valores aqui menores que menos 3, para chegar no gráfico eu tenho que ir para baixo. Se eu pegar valores maiores que 2, para chegar no gráfico eu tenho que ir para baixo. Então, aonde que o y vai ser negativo? Para x menor que menos 3 ou x maior do que 2. E aonde que ele vai ser nulo? Ele vai ser zero. É o zero da função, exatamente no menos 3 e no 2. Agora, fazendo análise de quando o delta for igual a zero. Delta igual a zero, a raiz quadrada de delta daria o próprio zero. Então, somar com zero ou diminuir do zero, pensando isso lá na fórmula de Bhaskara, não vai alterar nada. Então, nós já vimos que quando o delta for zero, eu tenho uma única solução, um único zero da função. Então, o zero da função é onde toca o eixo x. Então, aqui o gráfico vai tocar o eixo x apenas uma vez. O a maior do que zero com cavidade voltada para cima, como nesse esboço. E tocando o eixo x no zero da função. Calculando o zero da função, nós achamos x igual a 6. Tá? Então, toca aqui no único ponto, no ponto 6. Então, perceba o seguinte, aonde que agora, olhando para esse gráfico, eu vou ter o y sendo positivo. Se eu pegar qualquer valor anterior ao 6 ou posterior, para chegar no gráfico eu tenho que ir para cima. Então, para x menor do que 6 ou x maior do que 6. Então, percebam que nesse caso aqui, a gente não tem valor negativo para a função. E aonde que ela vai ser nula? Exatamente no zero da função. Agora, aqui quando a for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo, tocando uma única vez no x igual a menos 8, que é o zero da função já calculado. Então, percebam agora que nesse tipo de gráfico, ele não passa do eixo x, então não terá parte positiva. Então, aonde que ela vai ser negativa? Para x menores que 8 ou x maiores que 8, menos 8, né? Perdão. Então, x menores que menos 8 ou x maiores que menos 8. E aonde que ela vai ser nula? Exatamente no zero da função. Para finalizar, agora nós teremos o delta menor do que zero. Delta menor do que zero não tem solução, não tem raiz. Se não tem raiz, significa que o gráfico não toca o eixo x, ele fica como se estivesse flutuando. Então vamos ver esse exemplo? Quando a for maior do que zero. Calculando aqui, vemos aqui que o a é maior do que zero. Se a gente calcular o delta, nós acharemos um valor negativo, então não possui raiz. Mas a carinha é feliz. Então perceba um eixo x aqui e o esboço sem tocar o eixo x, porque não tem zero da função. Então aqui, para qualquer valor de x, para todo valor de x, o y vai ser sempre positivo. Ou seja, não terá nem nulo e nem negativo. Já quando a for menor do que zero, como nesse caso aqui dessa função, e o delta também negativo, então não toca o eixo x, então a carinha é triste, sem tocar o eixo x,
e para qualquer valor de x, para chegar no gráfico a gente vai para baixo. Então, o y é negativo. Nesse caso, não temos nenhum valor para x, no qual o y vai ser positivo. Todos eles sempre negativos. Ok, pessoal?